Olá e seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E neste vídeo eu quero falar sobre alimentos, listas de alimentos que devemos retirar da nossa alimentação e aqueles que devemos adicionar quando queremos emagrecer profundamente, de dentro para fora. E vamos começar. Antes de mais, eu quero que vás buscar um papel e uma caneta e que faças pausa neste vídeo até ter o papel e a caneta para poderes escrever e acompanhar enquanto eu vou falando. A primeira lista que eu quero que tu faças, e no fim do vídeo isto tudo vai fazer sentido. Agora, para começar, eu quero que tu faças na primeira lista, escrevas por cima: eliminados. E o que é isto? São os alimentos que tu eliminaste ao longo da tua vida porque engordam, porque fazem mal, porque, a não ser que seja uma alergia, mas caso não seja uma alergia, é para escrever nessa lista. E pode ser um alimento ou uma maneira de cozinhar um alimento. Por exemplo, imagina, eu deixei de comer batatas fritas. Como batatas, mas nunca mais comi batatas fritas durante 10 anos porque as batatas fritas engordam. E então pomos aí batatas fritas, especificamente. Ou então um prato qualquer que deixaste de comer porque supostamente engorda. Sei lá, não como sushi porque alguém me diz que engorda. E vamos escrever nessa lista todos os alimentos e todos os pratos que foram eliminados da tua alimentação porque alguém te disse, e quando eu digo alguém é qualquer alguém neste mundo, não importa, pode ser tipo o nutricionista top do mundo, o melhor do mundo, se ele disse que engorda, se foi ele que disse, mesmo assim, tu eliminaste por causa dele, escreve aí. Pausa no vídeo enquanto escreves e depois prosseguimos. Segunda lista, adicionados. Todos os alimentos ou maneiras de cozinhar alimentos ou pratos que adicionaste à tua alimentação porque alguém te disse que ajudavam a emagrecer. E grande spoiler aqui, alimentos não emagrecem, não há nenhum alimento que emagreça. E eu quero que incluas, se fazes alguma destas parvoíces, tipo beber vinagre em jejum, beber água com sumo de limão em jejum, qualquer uma dessas coisas. Sei lá, a minha mãe fazia uma coisa estapafúrdia que era beber café com manteiga. Beber café com manteiga, se não me engano. Eu acho que era isso. Eu achava aquilo um nojo tremendo. E era a única coisa que ela consumia ao pequeno almoço. Um absurdo autêntico. E agora, o terceiro passo, fizemos estas duas listas e agora o que vamos fazer é, de cada um desses alimentos, pratos ou maneira de cozinhar alimentos, eu quero que avalies de 0 a 10 quanto prazer é que tu sentes com cada um desses alimentos, pratos ou maneiras de cozinhar alimentos. Por exemplo, retiraste o iogurte grego da tua alimentação porque tem muita gordura, faz muito mal, porque faz muito mal, engorda. Não é fazer mal, que mal não, acho que nunca ouvi dizer que faz mal. Mas já ouvi dizer que o iogurte grego engorda, tem muita gordura. Então retiramos o iogurte grego e adicionamos o iogurte magro, sem açúcar de preferência. Ou então com um adoçante fabricado industrialmente que não vem da natureza e que é uma grande porcaria. E vamos avaliar. Eu de 0 a 10 gostava, dava-me prazer 9 cada vez que comia um iogurte grego. E agora sinto 4 de prazer de 0 a 10 cada vez que como um iogurte magro. E é isto que é suposto fazer. Isto aqui é absolutamente importante e imprescindível. E no meu programa Emagrecer Consciente, que está a ser estruturado, isto vai ser uma parte muito importante. Porque manter uma alimentação sem prazer é meio caminho para tudo funcionar mal, para exacerbar aquilo que já está mal emocionalmente e para o corpo muitas vezes funcionar ainda pior exatamente por causa disso. Muitas vezes não, sempre. E agora, vamos fazer assim. Na terceira lista, quero que escrevas adicionar. E por baixo vais escrever das duas listas anteriores todos os alimentos que ficaram
acima, no número 7 ou acima. Todos os que classificaste com 7, 8, 9 ou 10 vêm para esta lista. Pausa no vídeo, sempre que é para fazer uma lista, e prosseguir quando estiver feito. E na última lista, que é a lista, vamos escrever eliminar. E que alimentos é que vamos eliminar? Todos aqueles que foram avaliados com 5 ou abaixo, deixando aqueles que são o número 6 ali no... Dependendo. Porquê? Porque imagina que no número 6 tens um arroz de pato. Ok, eu comecei a comer arroz de pato porque alguém me disse que era muito bom, que ajudava a emagrecer e não sei o quê, mas eu só gosto de 6. Ok, se for uma vez de vez em quando, não tem mal, não precisamos de eliminar totalmente. Ou vamos à casa de alguém e é isso que nos dão para comer, está tudo bem. Todos os alimentos que ficaram no 5 ou abaixo de 5 vêm para a lista dos eliminados. E o que é que vamos fazer com estas lista? Não é dos eliminados, é na lista de eliminar. Que alimentos é que vamos eliminar? E qual é que é a lógica disto? Não há ninguém neste mundo, absolutamente ninguém, que tenha o poder de te dizer que alimentos é que são bons ou maus para ti, a não ser que seja uma pessoa que realmente perceba de alimentação e como é que o corpo funciona. E que saiba identificar que tu tens um problema específico e que temporariamente devemos eliminar determinados alimentos para o corpo voltar ao seu estado de funcionamento normal. Agora, eu vou daqui para a frente, vamos fazer duas coisas. Eu vou encontrar a caneta, é a primeira, mas ainda vamos fazer mais duas. Vou só aqui anotar para não me esquecer. A restante parte do vídeo eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre essas duas listas, que pode haver coisas que te estão a atormentar e é perfeitamente normal. E a primeira coisa que eu vou... e no fim eu vou dar várias dicas muito importantes que, se tu fizeres isso, já é uma mudança brutal, e que se tu eliminares determinados alimentos, independentemente de estarem nas tuas listas ou não, e maneiras de fazer algumas coisas, já pode fazer uma grande mudança, independentemente de tudo. Mas vamos começar por falar destes alimentos que já estão aí na tua lista. Então, há muita probabilidade, eu se fizesse uma lista dessas, haveria uma grande probabilidade na lista se eu estivesse numa dieta para emagrecer, de estar na lista dos alimentos eliminados, por exemplo, um Kinder Bueno. E estar lá à frente, de prazer, de 0 a 10, 9. E quando alguém diz, ok, tu queres emagrecer, mas agora volta a adicionar estes alimentos à tua vida. Ficar, meu Deus, Kinder Bueno, aquilo é um horror, aquilo é só açúcar, não tem mais nada praticamente. E então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos classificar estes alimentos que estão nesta lista em alimentos do mais natural para o mais ultraprocessado. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que têm tantos ingredientes na lista que nós, a maior parte, nem sabemos quais são, ou que são tantos que já tiveram de passar por várias coisas e algumas dessas coisas já passaram por tantas outras coisas para se tornarem aquilo. Isso acontece com aqueles salgadinhos tipo Doritos e tiras de milho e tudo isso. Acontece com bolachas, acontece com os cereais de pequeno almoço, acontece com... O que é que eu estava a falar? Chocolate, este tipo de chocolate. Não o chocolate mais puro, aquele horroroso de 90% de cacau, isso é um horror, mas há o de 70%, que é muito bom, e não é sem açúcar, obviamente, porque eu duvido que alguém goste realmente disso, mas pronto, há pessoas que bebem café sem açúcar, e isso para mim é uma coisa estranha. Mas quanto mais processado for este alimento, menos vais consumi-lo, obviamente. Quanto mais natural for este alimento, mais vais consumi-lo. E quando eu falo de alimentos naturais, estou a falar de quê? Batata, arroz, cenoura, brócolos, couve, tudo isso. Mas estes alimentos não é para serem consumidos
sempre ao natural. Ninguém come batata crua. Embora a minha fisioterapeuta tivesse dito que gosta de comer batatas cruas, que eu achei muito estranho. Mas comer alimentos crus constantemente não é bom para o sistema digestivo, não faz bem, faz a longo prazo, se for muito regular, pode fazer muito, muito mal. Aquelas pessoas que comem, passam, por exemplo, o verão todo, eu sei porque a minha mãe faz isso, a minha mãe e o meu pai fazem isso, eles durante o verão todo, eles só comem praticamente todos os dias carne com crus, ou com tomate, ou com pepino, ou com alface. Isso é um terror para o corpo, fazer isso constantemente. É preciso adicionar alimentos cozidos, batata, arroz, a massa, essas coisas. Batata doce, mais, sei lá, a batata roxa, não sei se também é doce, se não. Há tantas coisas que podemos comer e que estão ali na zona das frutas, na zona dos legumes. É pegar em muitos sacos, levar para casa, cozinhar e fazer pratos deliciosos. Feijão, grão, peixe e carne, obviamente. Leite, embora o leite, eu vou falar disto depois noutro vídeo sobre o leite especificamente e quando é que devemos deixar de consumir leite, e não é para sempre, excepto as pessoas que têm alergias e isso tudo. Isso eu não falo, eu não estou aqui para falar sobre alergias ou intolerâncias alimentares. Então, o alimento é muito ultraprocessado, vamos comê-lo uma vez por semana. O que é que acontece? Porque é que estes alimentos muitas vezes estão constantemente na nossa cabeça? Porque nós nos proibimos de os comer. Porque nós pomos um sinal de proibido naquele alimento. Aquele alimento é um demónio, é um terror, eu não o posso comer e se eu comer vou engordar. Isso não é verdade. Ninguém vai engordar por comer um Kinder Bueno por semana. E uma pessoa que come um Kinder Bueno por semana e que se permita, vai chegar a um ponto que nem se vai lembrar que existem Kinder Bueno. Vai chegar a um ponto que vai deixar de comprar, naturalmente. O desejo reprimido, por acaso é o título de um vídeo que eu tenho aqui, o desejo reprimido aumenta drasticamente. Aquela coisa que diz o fruto proibido é o mais apetecido. E é verdade, porque quando nos dizem para não pensarmos num elefante azul, nós pensamos num elefante azul. Não é azul, é cor-de-rosa, não é? Não sei. É isto que acaba por acontecer. Nós não podemos comer aquilo e então a nossa mente começa a obcecar com aquilo. E eu, no meu programa, não é curso, é programa, no meu programa, Como Lidar com a Fome Emocional, eu vou deixar o link aqui abaixo porque estou a fazer um desconto de 100 euros e lá eu explico como lidar com cada tipo de fome. Não é só com a fome emocional, porque ter um desejo absurdo por um tipo de alimento é outro tipo de fome diferente e eu ensino a lidar com todos os tipos de fome, não só com a fome emocional. A fome emocional é aquela em que nós comemos as nossas emoções, em que nós, em vez de chorarmos, comemos uma caixa de gelado. É aquela fome que nós comemos porque não estamos bem emocionalmente. O desejo reprimido é outra coisa completamente diferente. Também é emocional, acaba por ser emocional, mas é outro tipo de fome. Alimentos viciantes. Tenho uma aula para cada tipo de fome, para cada maneira que a nossa mente lida com os alimentos. E eu tenho também uma aula, que essa aula está absolutamente espetacular, tanto que quando eu estive a editar a aula, eu fiquei a ouvi-la até ao fim, porque estava mesmo a gostar daquilo e estava a fazer-me imenso sentido, em que te ensino a lidar com a culpa e o medo associados aos alimentos, à comida, ao comer excessivamente, e ainda 2 bónus para aprenderes a respirar, porque a respiração é absolutamente importante para o teu corpo funcionar bem e para aprenderes a lidar com as tuas emoções, porque lá está a fome emocional, tem a ver com emoções, e sem aprenderes a lidar com elas, também é complicado conseguirmos controlar a compulsividade. Mas lá está, a compulsividade não vem só da fome emocional, pode vir também deste desejo reprimido. Voltando aos alimentos. Então, alimentos muito ultraprocessados, como um Kinder Bueno, como bolachas, como essas tiras de milho,
Se tens muita vontade de as comer, adiciona uma vez por semana. Aqueles que são mediamente processados, sei lá, bolos que fazes em casa, vamos fazer mais moderado, não vamos comer bolo todos os dias, porque não é um alimento muito tão natural. O que vais pensar é, ok, este alimento saiu da natureza para a minha panela, ou eu tive de fazer, ou ele já passou por vários processos, ou eu tive de fazer vários processos para ele vir parar à minha mesa. Se o alimento vem da natureza para a panela, não é para o prato. Ou seja, não tem de ser cru, e repito isto, é muito importante não comer excessivamente alimentos crus. O alimento vem diretamente da natureza para a panela ou para o prato, então eu posso comer todos os dias. Não vou comer batata todos os dias, mas esses alimentos todos eu posso comer com muita regularidade e em bastante quantidade ao pequeno almoço e ao almoço, que é o que eu vou falar já a seguir sobre essas questões, essas mudanças que são importantes de fazer. Agora, o alimento passou por vários processos para chegar à minha mesa, ao meu prato. Ou seja, eu tive que misturar farinha e ovos e leite e açúcar e tudo mais, ou sal, ou quer que seja. Então eu vou comer menos vezes, vou comer 2, 3 vezes por semana. Agora, o alimento, nem sequer fui eu que o fiz, não fui eu que misturei os ingredientes, e a lista de ingredientes é infinita e eu não sei o que são metade, então eu vou comer uma vez por semana. Isto é o ideal para começar. Agora, claro que quando nós retiramos totalmente um alimento da nossa alimentação, vamos dar em malucos porque se gostamos dele, claro. Se agora me dissesse assim, olha, a partir de hoje, se queres emagrecer, nunca mais podes comer cheetos. Ok, tudo bem, eu não gosto de cheetos. Não há problema nenhum. Agora, se me dissesse, olha, se queres emagrecer, nunca mais na tua vida podes comer tiras de milho. Eu, neste momento, como eu não me reprimo naquilo que eu tenho vontade de comer, eu não como tiras de milho regularmente. Mas se calhar se me dissessem, não podes comer, para já iam-me lembrar que tiras de milho existem. E eu se calhar ia começar a pensar em tiras de milho. Não posso comer tiras de milho. Nunca mais vou poder comer tiras de milho. Como é que eu vou viver sem nunca mais comer tiras de milho? Se calhar vou comprar 2 ou 3 pacotes de tiras de milho. É a última vez que como. Prometo a mim mesma, é a última vez que como. E é isto que faz com que exista a compulsão. É o proibir. Não há alimentos proibidos. Isso não existe. Agora, vamos falar sobre a última lista, que são os alimentos que vais eliminar. Quando eu digo alimentos que vais eliminar, não temos de ser absolutamente drásticos, porque se calhar há alimentos aí que podemos cozinhar de outra maneira, que vamos deparar-nos com eles em casa de outras pessoas e que se calhar até vamos... Agora, por exemplo, o exemplo do iogurte magro é para eliminar. Simplesmente eliminar definitivamente. Não vamos manter um alimento que não é já nem é bem um alimento, porque já foi bastante processado para se tornar magro, depois levou com um adoçante não sei do quê, que foi criado algures e que não vem da natureza para não ter açúcar. Não. Se esse alimento não te dá prazer, então pode e deve ser totalmente eliminado, definitivamente, sem problemas nenhuns. Agora imagina, estás no trabalho, esqueceste de levar o lanche e alguém te diz, olha, eu tenho um iogurte magro e tu tens mesmo fome, ok, eu vou beber o iogurte magro, mas é porque eu não tenho outra solução. Não é porque é a minha primeira opção. Isso é para eliminar definitivamente. Os iogurtes magros e todos os alimentos horrorosos que adicionaste à tua lista porque alguém te disse, principalmente, já imediatamente, a água com limão em jejum. Por amor de Deus. Faz uma limonada ao almoço. Agora vamos para a última parte do vídeo. Mudanças que podes fazer. Não vou dizer o número porque eu não escrevi. Eu vou dizer da minha cabeça. A primeira mudança, aumentar o pequeno almoço e adicionar ovo. Ovo pode ser ovo de galinha ou ovo de codorniz. Os ovos de codorniz, se não me engano, são assim pequeninos. Eu ainda não comprei. Mas eu estou a fazer um curso absolutamente incrível em que estou a aprender coisas absolutamente incríveis sobre como o nosso corpo funciona
e sei que o ovo codorniz é incrível, espetacular, e eu ainda não comprei, mas eu vou comprar e vou começar a adicionar ao meu pequeno almoço, porque a mim o ovo cozido de galinha, eu cada vez que acordo e penso, vou comer ovo, dá-me uma volta ao estômago e uma vontade de vomitar só de pensar, e então como eles são pequeninos, eu vou experimentar. E então, ovo de galinha ao pequeno almoço, ovo. Há pessoas que comem 12 ovos. Isso é um absurdo e é ridículo. Um ovo de codorniz ou um ovo de galinha adicionar ao pequeno almoço. Aumentar o pequeno almoço. Pôr mais pão. Pão mais consistente, sem ser aquele pãozinho branco. Um pão mais, se for feito em casa, melhor. Com sementes, mais integral, com uma farinha mais escura. Quanto mais natural for, melhor, porque a farinha integral é menos processada do que a farinha branca. Mas pronto, adicionar o ovo já é o primeiro passo. E não comer só uma torradinha, comer mais. Se enjoas ao pequeno almoço, não forçar. Eu irei falar sobre isso noutros vídeos, está bem? Não vamos... Ok, se eu tenho vontade de vomitar quando acordo e só consigo beber um cafezinho com uma torradinha, então não forçar. Agora, se comes só isso porque alguém te disse que é melhor não comeres, ou se nem comes pequeno almoço, isto é o momento em que eu fico irritada, porque não comer pequeno almoço destrói o teu corpo. Proibido. O pequeno almoço é para comer entre as 7 e as 9 da manhã. Ok? Depois disso, já está tudo a funcionar mal. Até às 9 da manhã é para tomar um pequeno almoço rico. Na medicina chinesa, na China, eles dizem que o pequeno almoço deve ser de rei, o almoço de nobre e o jantar de mendigo. Então vamos fazer isso. Um pequeno almoço maior. O pequeno almoço deveria ser a maior refeição. Só como nós não temos esse hábito, vamos mudando aos poucos. E vamos começar por adicionar um ovo, por adicionar mais uma fatia de pão. E de preferência que não seja pão de forma. Porque isso não é pão. Isso já não é pão. Isso é para comer esporadicamente. Eu como pão de forma. Sim, de vez em quando faço uma tosta de queijo com pão de forma. Ou de vez em quando, às vezes quando até estou assim meio doente, apetece-me um chá com torradas de pão de forma. Mas acontece, sei lá, uma vez por mês, se tanto. É muito raro. Eu normalmente como pão. E só não faço pão em casa porque sou preguiçosa, porque isso seria o ideal. Depois, o almoço, vamos comer batata, feijão, arroz, carne. E não é um bocadinho, é um prato cheio. Um prato com bastante arroz, um prato com um bom bife, um bom bocado de carne, uma boa quantidade de legumes cozidos. E de vez em quando uma salada crua, não todos os dias. Comer todos os dias salada crua não é bom. Fazer vários lanches ao longo do dia com alimentos que gostes. Vamos evitar ao máximo os ultraprocessados. Fazer os ultraprocessados uma vez por semana. E jantar sopa com batata, ok? Ninguém vai morrer ou ficar obeso ou ainda mais obeso por pôr batata na sopa. Isso é um absurdo. O que vai fazer é que comes a sopa e ao fim de uma hora estás a comer outra coisa porque estás cheia de fome. A sopa é o melhor alimento para comer à noite, porque à noite os órgãos da digestão, o baço e o estômago, estão a descansar. Já não estão no seu pico de funcionamento. O baço e o estômago funcionam no seu auge de manhã. E é por isso que o pequeno almoço deve ser a maior refeição do dia. E o almoço também deve ser uma grande refeição. Acontecem nos horários em que estes órgãos estão no seu pico. À noite, estes órgãos já não estão a funcionar tanto. Estão a descansar. Então, aí devemos dar uma sopa, que é um alimento já muito mais... Quando eu digo processado, não é naquele sentido, mas no sentido de o estômago já não tem de trabalhar tanto, não vamos ter tantos pesadelos, porque acontece dormir-se mal e ficar-se mal durante a noite e ter um sono mais conturbado por se comer muito e tarde. Portanto, reduzir o jantar, aumentar o pequeno almoço e o almoço e comer vários lanches. A outra coisa que é ótima para o corpo começar a funcionar melhor é deitar o mais próximo possível das 10 horas. Para quem está habituado a deitar-se à 1 da manhã, então é começar a deitar-se uma hora mais cedo.
e fazer uma higiene do sono, ou seja, desligar os eletrónicos, baixar as luzes, começar a fazer isso 1 hora mais cedo. E eu acho que é tudo. Mentira, falta uma coisa muito importante. Principalmente às refeições, isto nunca deveria acontecer, mas principalmente às refeições, não consumir líquidos gelados. Queres beber um bocadinho de água, um bocadinho de chá à refeição, à temperatura ambiente, no máximo. Porque se estiver frio, pensa, o estômago aquece brutalmente para digerir a refeição. E tu vais e espetas com um copo de água gelada ou um sumo gelado. O que é que vai acontecer? Vais atormentar o corpo, o estômago, em vez de usar a sua energia para digerir os alimentos, primeiro vai ter de usar a energia para voltar à temperatura correta para digerir os alimentos. Um estômago que esteja a 37 graus ou a 36 graus, não é? Tu vais-lhe pôr uma água a 5 graus, vê bem, ele primeiro tem de voltar à sua temperatura normal. E depois começa a digerir os alimentos. Então, não ingerir muitos líquidos nas 3 grandes refeições, nas 3 maiores refeições, e muito menos, nunca, líquidos gelados. Aliás, nós, quanto menos líquidos gelados ingerirmos, melhor para o nosso estômago, para o nosso vaso, para o nosso sistema digestivo. Muito importante. E pronto, é um vídeo em que, mais uma vez, eu tinha planeado falar pouco e falei muito mais do que aquilo que era suposto, mas já é o habitual. Até ao próximo vídeo.